Olá pessoal, vamos agora aqui com a professora Caroline Rodrigues para nossa aula de ciências na turma de 8º ano da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Então, gente, vamos para a nossa aula de hoje de ciências, dia 26 de setembro. Agora nós vamos estudar um pouquinho para falar sobre as etapas da digestão, tá bom? Primeiro aí a gente vai ver que a digestão ela é um processo essencial à vida, porque é por meio da digestão que os nutrientes dos alimentos são disponibilizados para as células do nosso organismo, ok? O processo ele ocorre no tubo digestório, que em razão de sua organização possibilita diferentes ações aconteçam simultaneamente. Para facilitar a compreensão de todo o processo de digestão, é possível a gente dividir o processo de digestão em algumas etapas. Que etapas são essas? Ingestão dos alimentos, transformação dos alimentos, absorção dos nutrientes e a formação e a eliminação das fezes. Agora vamos falar um pouquinho sobre essas etapas, tá? Primeiro, a ingestão dos alimentos. A ingestão dos alimentos, ela consiste em quê? Consiste na entrada do alimento no tubo digestório. Como é que ele entra no tubo digestório? Pela boca. E lá na boca ele vai ter duas etapas. A mastigação e a deglutição, tá? A mastigação é o ato de você triturar os alimentos com o dente. Você vai mastigar os alimentos, triturar os alimentos com o dente, com o auxílio do movimentos da língua. A mastigação, o alimento também é umedecido e misturado à saliva, produzida pelas glândulas salivares. Aí ele vai formar uma massa que tem o nome de bolo alimentar. A saliva contém amilase salivar, uma enzima que decompõe o amido dos alimentos, transformando-o em um açúcar mais simples. O bolo alimentar é então deglutido, vai para a deglutição. O que é a deglutição? É o ato de você engolir os alimentos, porque você não engole o alimento inteiro, né? Você primeiro mastiga, tritura os alimentos para depois você deglutinar, que no caso é engolir os alimentos, tá? A língua, ela auxilia nesse processo de engolir o alimento, empurrando o bolo alimentar, que é aquilo que a gente mastigou, triturou, em direção à nossa faringe, tá bom? Na entrada da laringe, que é uma estrutura do sistema respiratório, tem uma válvula de cartilagem que o nome dela é epiglote. Para que é essa epiglote? Para controlar a passagem do bolo alimentar para o esôfago e evitar que esse alimento entre nas vias respiratórias. Aqui acolá, não sei se já aconteceu com vocês, quando está comendo algum arroz, alguma coisa, o arroz, em vez dele descer direto para outro tubo, ele vai para o nariz, alguma coisa, é porque ele acaba indo para as vias respiratórias, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre a transformação dos alimentos. Os compostos que constituem o alimento, eles são transformados em materiais menores e simples, capazes de serem absorvidos e utilizados pelas células em processos físicos e químicos, tá? Então, depois que a gente engole o alimento, eles são transformados em matérias ainda menores e simples, em que as células elas vão começar a absorver e utilizar, tá? Vamos falar um pouco desse processo físico e do processo químico. No processo físico, os alimentos eles são triturados e reduzidos em partículas menores, onde favorece a ação do suco digestivo. E no processo químico, ele é a transformação química e é feito com auxílio do suco digestivo, que são misturas de compostos, entre eles a enzima que atua na digestão, tá? Aí tem mais um pouquinho no livro que vocês podem estar fazendo a leitura aí, como é que acontece a transformação do alimento, que ele começa lá na boca, com a mastigação, depois e a ação química da saliva. Depois vem a parte da gente engolir os alimentos, que é a deglutição. E o bolo alimentar depois vai para o estômago, passando pela faringe e passando pelo esôfago. Falando agora sobre a absorção dos alimentos. A maior parte da absorção dos alimentos ele ocorre no intestino delgado, na região do jejunum e do íleo.
Os nutrientes, eles atravessam células da parede do intestino delgado, passam para os capilares sanguíneos e entram na circulação, que aí vai distribuir por todo o corpo. A parede interna do intestino delgado são imensamente pregueadas, formando dobras. Bem na página 29, vocês podem ver mais ou menos como que são as paredes internas do intestino, tá? A superfície dessas dobras possui milhões de pequenas dobras, chamadas vilosidades intestinais, projeções que aumentam a área de absorção do intestino. E no final, por último, nós temos aí a formação e eliminação das fezes. Os alimentos, no caso, os que não são digeridos e não são absorvidos no tubo digestório, eles passam do intestino delgado direto para o intestino grosso. Lá no intestino grosso vai ocorrer a absorção de uma partezinha da água e dos sais minerais. Nisso vai resultar numa solidificação do quilo, tá? Vai solidificar e vai formar as fezes. As fezes, elas ficam no intestino grosso até ela ser eliminada pelo ânus, que é um processo que a gente chama de defecação, ok? Então, amados, resumindo, nós temos aí nas etapas do processo digestivo a mastigação, que é o processo mecânico e químico que consiste na destruição parcial dos alimentos. A deglutição, que é a condução dos alimentos da faringe para o esôfago. É a parte da que a gente engole o alimento, ele vai conduzir o alimento da faringe para o esôfago. A ingestão, que é a chegada do alimento no estômago. Temos a digestão, que é a transformação dos alimentos em moléculas menores. Temos a absorção, que é o processo feito pelo intestino, e temos a defecação, que é a forma que o organismo libera o que não é digerido pelo trato intestinal. Certo, agora, gente, leiam direitinho, que eu fiz só um resumo do conteúdo, tá? Então, leiam direitinho o conteúdo que nós temos aí do nosso tema 6, do nosso tema 7, as etapas da digestão. Começa na página 27, vai na página 28 e finaliza na página 29. Leiam direitinho e respondam essas 7 questões. Primeiro, por que o processo de digestão é importante? Segundo, quais as etapas do processo de digestão? 3. Quais processos ocorrem na ingestão de alimentos e explique-os. 4. O que acontece durante o processo físico e químico dos alimentos no momento de sua transformação? 5. Antes dos nutrientes serem distribuídos pelo corpo, por onde eles passam? 6. O que é defecação? E 7. Tem um experimento bem na página 29 que vamos fazer uma simulação de uma etapa de digestão, que é para vocês fazerem aí com efervescente, com água e 2 copos, tá? Efervescente vocês podem estar comprando baratinho aí em alguma farmácia, alguma coisa, ou então talvez seus pais até tenham em casa. Então veja aí se dá para vocês fazerem esse experimento, tá? São essas 7 questões, tá bom? Certo, meus amores, revisem direitinho o conteúdo, leiam eles aí que estão na página 27, 28 e 29 e respondam os exercícios. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula!